Bom, retomando, né, os conceitos que a gente já viu uma das primeiras aulas, que é o conceito de high poly e low poly. A gente tem que high poly, né, seria, por exemplo, um modelo, aqui dando F4, um modelo que tem muitos polígonos. Um modelo assim, por exemplo, com bastante densidade de polígonos. Já um modelo low poly, um modelo assim, mais quadrado, né? Um pouco mais feinho, assim, esteticamente falando. Acontece, né, que como a gente viu lá naquela aula, os modelos high poly, eles geralmente ficam mais bonitinhos, mais redondinhos, mas eles pesam muito, né? Então, quando você vai fazer uma aplicação de realidade aumentada, por exemplo, onde você vai utilizar um celular, né? Se for um celular que ele não tenha muitos recursos de hardware, a aplicação já vai ficar um pouco mais prejudicada, né? Então, é importante, principalmente para essas aplicações que vão ser direcionadas para as escolas públicas, né, que os modelos eles sejam geralmente low poly, tá? No máximo possível low poly, né? Então tem que balancear a questão estética e a questão de otimização do modelo. Então, a retopologia, para que serve? Né? Que é o assunto dessa aula. Às vezes eu recebo, ou às vezes é mais fácil de modelar um modelo com ele high poly, né? Então, aqui, se o modelo estiver high poly, talvez eu consiga com mais facilidade. Vamos tentar fazer alguma coisinha aqui. Utilizar os modificadores, por exemplo, esse FFD. Vamos tentar aumentar um pouquinho. Opa. Tentar aumentar um pouquinho. Não. É aqui, é o height. Então, a gente pode, por exemplo, tentar fazer um espermatozoide, né? Então, tem um formato simples, né? E é bem na linha do que vai ser feito durante o projeto de realidade aumentada. Então, para modelar um espermatozoide, a gente pode fazer algo desse tipo, né? Claro que se for de fato modelar para o projeto, deve ser dado um pouco mais de atenção, né? A estética do modelo deve ficar um pouquinho mais fidedigno do que a gente está fazendo aqui. Aqui é apenas para demonstração. Então, aqui eu tenho um modelo high poly, né? Como ele tem bastante polígono, né? Dá para ver que foi mais fácil de realizar essa modelagem. Mas ele tá um modelo high poly, tá um modelo pesado. Se ele for jogado, dependendo de alguns celulares, principalmente se tiver vários modelos desse aqui, né, com animação e tudo mais, pode ser que pese um pouco, pode ser que não fique fluida a aplicação. Então, para resolver isso, o que a gente faz, depois de modelar, né, ele com ele high poly, a gente faz o processo de retopologia, que é basicamente uma casca externa que a gente vai criar. Transformei ele em Shape Poly. A gente vem aqui nos workspaces, menu and toolbar, freeform,
aqui em PolyDraw a gente vai ter essas opções, né? Então, para começar o processo de retopologia, a gente vem aqui nessa opção Topology, ele vai dar uma primeira face aqui, né? Só que tem um problema, né? Se a gente simplesmente faz assim, ele não está conseguindo ainda associar esses polígonos que eu vou fazer com esse objeto. Então o que a gente precisa fazer? Vou dar aqui um Ctrl Z. E na hora em que eu vou fazer a retopologia, eu tenho que utilizar aqui Draw on Surface, ou seja, eu vou desenhar na superfície de alguma coisa, né? No caso, eu vou desenhar na superfície, aqui em Pique, deste objeto, né? Então, ali já foi selecionado, Sphere 001, Topology. Agora, se a gente fizer aqui, o que vai acontecer? Ele vai criar uma face, só que essa face ela está vinculada com este objeto, mas ela ainda está na malha deste objeto. Então eu tenho que pedir, né, para que essa face ela seja um novo objeto, um objeto independente né, desse outro aqui que está em high poly. Então, para fazer isso, a gente vem aqui em PolyDraw e Draw on Sphere, tem uma opção New Object aqui, New Object. Então as faces, o que eu for criando ali, ele vai ser vinculado com um novo objeto no 3ds Max. Depois vem aqui em Topology e a gente vai criar, né, a face inicial. Como foi selecionado aqui New Object antes de começar, né, então esse objeto, essa face aqui, ela é um objeto separado, né? Então, se a gente sair desse modo de topologia, a gente vai ver que esse objeto aqui é essa face, né? Se a gente continuar, vai ser tudo vinculado a esse novo objeto. Draw Topology. Ok. Uma outra coisa que é legal de ser feita é dar um offset, né? Para quando a gente for fazer a modelagem, para a gente conseguir afastar um pouquinho essa face e poder visualizar ela na hora que a gente estiver fazendo a retopologia. A gente pode usar o Extend e estendendo a partir dessa face. Daí tem que pressionar a tecla Shift e com o mouse, né, clica ali e vai estendendo, de modo que a gente pode daí continuar a retopologia, né? Mas o mais indicado, né, para esse formato aqui é estender toda por toda essa volta aqui, um anel, digamos assim. Quando estiver nessa fase final, a gente aperta Ctrl Alt, né, e clica e vai de uma face a outra, que ela vai ser
Vou ligar as duas faces. Quando a gente faz isso, a gente pode apertar Shift, na verdade é Ctrl Shift, e todas as faces, né, desse anel, elas serão estendidas, né? Então Ctrl Shift, e assim eu posso ir fazendo a retopologia de todo este modelo, né? Quando eu estendo também, eu posso só Shift, só essa face que vai ser estendida. Então se eu vier aqui clicar e mover, né, vai ser criada uma nova face também, né, uma apenas. Então assim eu posso, né, como vocês podem ver aqui, onde eram umas 5, 6 faces, né, eu estou fazendo apenas uma. Ela fica um pouco quadrada, mas é o formato low poly. Você pode utilizar também essa opção aqui, né, para mover essas arestas, né, e de certa forma deixando um pouco mais bem feita a retopologia. Para excluir uma face, você pode usar Ctrl e apertar clicar nessa face. Para fechar essa parte aqui, o que eu posso fazer é isolar o objeto, né, da retopologia com o comando Alt Q. Transforma isso em um editable poly, e depois de transformar em um editable poly,
você pode criar uma face aqui, por exemplo. Você desce aqui em Create, você vai selecionando os pontos, né? No caso os vértices. Depois que você já tiver selecionado todos os vértices da face que será criado, é só apertar, clicar com o botão direito do mouse. Criou-se uma nova face, né? Claro que uma retopologia no modelo real, né, ela teria que ser muito mais bem feita, muito mais teria muito mais detalhes do que essa que a gente fez aqui, que foi apenas para demonstração, né? Mas a retopologia em si, ela é a essência mesmo para fazer é este processo, né? De criar uma face, conseguir criar novas faces, né? De forma a criar essa casca no modelo. O que vai definir se a retopologia ficou boa ou não, né? Às vezes é o tempo que você dedica nessa retopologia. Então aqui a gente tem um modelo, né, bem mais low poly do que o outro de antes. Agora o que a gente pode fazer nas próximas aulas né, trabalhar com a parte de textura, né, desse modelo, textura e também mapa UV. Até as próximas aulas.